Existe um alimento que é completo para os bebês. Tem tudo o que eles precisam até os 6 meses de idade e é de graça: o leite da mãe. E o que é ainda mais importante, salva vidas. Segundo a Secretaria Nacional de Atenção à Saúde, o aleitamento materno reduz em até 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos. No programa Artigo 5º de hoje, vamos mostrar quais são os direitos de mães e bebês quando o assunto é o alimento materno. O artigo 5º determina que o Estado deve assegurar às presidiárias condições para que elas permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação. E hoje um direito que se discute muito é o de amamentar o filho onde e quando necessário, de tornar esse ato cada vez mais natural. E quem vai nos ajudar a discutir esse tema é o advogado Luiz Eugênio Scarpino Júnior, mestre em Direitos Coletivos e Cidadania, e também Ivone Amazonas, que participa da rede IBFAM, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, no Brasil, e coordena a rede no Amazonas. Obrigada por aceitarem nosso convite. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutora Ivone, essa preocupação da Constituição em garantir a proximidade de crianças com as mulheres que perderam o direito mais básico, que é a liberdade, já mostra o quanto é importante a amamentação, não é mesmo? Com certeza, né? É o direito fundamental para essa criança, né? O direito não só da criança, como da mãe. Né, o alimento principal, né, que é o leite materno, ele é considerado como um alimento humano, como o direito humano, já é considerado justamente pelo desenvolvimento e o crescimento dessa criança, já assegura esse direito, tanto para a mãe quanto para o bebê. Doutor Scarpini, este é um dos primeiros direitos que a criança tem, não é mesmo, de ser amamentada? Ao longo de toda a Constituição, há uma tônica muito importante na proteção do direito à saúde. Quando nós falamos em aleitamento materno, estamos falando do direito à saúde, do crescimento, do bom desenvolvimento da criança. Então, sem dúvida nenhuma, da Constituição Federal, a partir dela e de outras legislações, nós temos uma rede sistemática de proteção ao aleitamento materno. E a falta de infraestrutura no sistema penitenciário atinge em cheio as mães que acabaram de ter seus bebês. Entre os mais de 1.400 estabelecimentos prisionais espalhados pelo Brasil, apenas 50 contam com cela adequada ou dormitório para detentas gestantes e lactantes, espaços que podem ser utilizados para a amamentação dos bebês. A maior parte do sistema penitenciário do país não mantém berçário ou creche para que as mães possam acompanhar os filhos nos primeiros anos de vida. De acordo com a Lei de Execução Penal, crianças até 6 meses de idade devem ser amamentadas pelas suas mães, que deveriam estar juntas ainda dentro do próprio sistema penitenciário, em um estabelecimento próprio adequado, onde eles chamam isso de berçário. Depois de 6 meses de idade, essas crianças deveriam permanecer ainda dentro do sistema prisional, mas ainda nas creches, no que eles chamam, na ALEP chama de creche, onde ela permaneceria dos 6 meses de idade até completar 7 anos. Pela determinação do judiciário recente, a gente realmente espera que seja cumprido todas essas normas de criação de berçários e creches, para que essas mães possam ter o convívio de seus filhos, que é tão importante para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. O amparo é um direito constitucional de todos, sem distinção. É importante para ela e para o bebê, né? Para não deixar a criança desamparada. Eu acho uma boa ideia. Porque os filhos delas não têm culpa nenhuma do que elas fizeram, né? Querendo ou não, são cidadãos e são crianças igual às outras crianças. Eu acho importante, né? Porque a gente tem que estabelecer um contato com o nosso filho. No início, eles precisam muito da gente. Doutor Scarpino, a gente viu as pessoas falando da importância dessa garantia constitucional, mas ela não tem sido muito cumprida, não é mesmo? Nós temos lá o preceito que diz que toda mãe, mesmo que esteja em privação de liberdade, tem o direito de amamentar. E aí nós temos uma lei de execuções penais que diz que há no mínimo 6 meses. Mas nós temos recomendações da Organização Mundial de Saúde que diz que o aleitamento deve ser dado no mínimo até 2 anos, ou até o momento em que a criança queira deixar de fazê-lo. E de forma que os estabelecimentos prisionais do Brasil, em sua maior parte, não vem dotando de possibilidades para que isso aconteça. Então, o direito do artigo 5º vem sendo desrespeitado. Nós temos alternativas a isso. Seria, por exemplo, o cumprimento da prisão domiciliar, que também não queremos encarcerar um bebê em péssimas condições, com um convívio inadequado e com uma formação que já começa defeituosa. Não é isso que nós queremos para nossas crianças. Isso acontece muito? A mãe tem a mudança de regime por causa do filho?
é um precedente, nós temos já uma série de julgados, tanto do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a Lei de Execuções Penais e também o Código de Processo Penal, ainda ele é bastante incipiente nesse sentido. Então, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, do desenvolvimento disso, nós pensamos que esse direito ele pode e deve ser desenvolvido por conta das péssimas condições carcerárias. Se nós tivéssemos em todos os estabelecimentos carcerários uma creche efetiva, um local adequado para aleitamento materno, não precisaríamos disso, mas nós não possuímos. Se não possuímos, também não podemos punir a criança em razão do próprio defeito do Estado. Doutora Ivone, uma resolução de 2011 determina, né, que os novos estabelecimentos tenham esses espaços. Deve ajudar a melhorar um pouco a situação, né? Com certeza, ajuda a melhorar e garantir, né, que essa criança seja alimentada pelo alimento mais sublime, que é o leite materno. Né? O crescimento e desenvolvimento dessa criança vai depender justamente dos nutrientes que o leite materno, né, proporciona. Principalmente porque justamente nesse período, até o 6º mês, como a Organização Mundial da Saúde preconiza, né, que o bebê seja amamentado exclusivamente até o 6º mês, e nós temos que garantir que ele tenha uma alimentação, depois do 6º mês, uma alimentação saudável e adequada. Né? E ainda tem mais, a Rede Cegonha, ela garante, tanto durante a gestação dessa mulher, né, em regime de privação de liberdade, desde a gravidez, durante o trabalho de parto e pós-parto, ela tem direito de um acompanhante. Né? Então, ela precisa ter todo esse cuidado e a gente sensibilizar a sociedade que ela tem esse direito, né, do acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto. E o acompanhamento dessa criança até os 2 anos, né? Porque esse período é um período crucial da vida dessa criança, né, do desenvolvimento dessa criança. Mesmo que ela esteja ali em condições que não são os ideais, é melhor ela ficar com a mãe, né? Até o 6º mês, justamente porque o leite materno contém todos os nutrientes necessários para o bom crescimento e desenvolvimento dessa criança. E esse período é crucial para a vida futura dessa criança. E o interessante, se me permite, é que existe já um precedente do Ministério da Justiça recomendando que esse direito se estenda até durante 1 ano e meio no mínimo, e você tem um período de desapego ou uma forma de separação que é bastante dolorosa do contato da mãe e da criança, exatamente para tentar atender a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, relacionada ao direito da criança. Bom, e fora dos muros das prisões, o aleitamento também é uma grande preocupação. Quando a criança chora, a mãe quer logo amamentá-la para que ela fique tranquila. Mas e se ela estiver na rua ou em algum lugar público? O que fazer? Sabe que as mães podem dar de mamar a seus filhos em qualquer lugar. E para reforçar este direito, algumas cidades criaram leis específicas que prevêem multas para estabelecimentos que proibirem a iniciativa. Um momento de intimidade entre mãe e filha. Mas o gesto significa muito mais. Além do sustento, né, da criança, é importante também porque reforça os vínculos, né, que você estabelece uma relação mais íntima, mais fluida com a criança, mais harmônica. Pelo menos 2 vezes por dia, Angélica vem até o berçário do local de trabalho amamentar a pequena Malu Serena, de 9 meses. O espaço é dedicado exclusivamente para o aleitamento materno. Em alguns locais, ela já chegou a passar por situações constrangedoras na hora de amamentar. Quanto maior o bebê vai ficando, mais constrangimento a gente vai sofrendo, porque as pessoas acham que só bebezinhos têm que mamar, né? Que nenenzinhos maiores, grandinhos não precisam. Não há uma hora certa para o aleitamento, portanto, a mãe que se sentir constrangida em locais públicos, mesmo que não haja lei específica, pode procurar a justiça. Nós mães, assim, que amamentamos, nós precisamos desse apoio. Eu acho que tem que ser uma lei que deve ampliar para todo o território nacional. Todos nós devemos estar respaldados por essa lei para amamentar em qualquer lugar os nossos bebês livremente. É um ato de amor, amamentar é um ato de amor. É normal amamentar no local público porque a criança precisa, né? E ela você não pode só ficar em casa para poder amamentar. Você também circula, então você precisa amamentar seu bebê onde quer que você esteja. Doutor Luiz, qual é a orientação para a mãe que é constrangida a não amamentar seu filho no local público? Bom, nós temos em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, leis específicas que punirão esses estabelecimentos com multa, caso tome uma atitude que não é legal.
A lei não proíbe, muito pelo contrário, a lei deve garantir o direito à amamentação. Isso, independentemente de existir ou não essas leis, como já dito na reportagem, nós temos que essa situação, essa atitude pode levar a um dano moral, porque é um constrangimento do ponto de vista ilícito. Então, aquele que constrange deverá pagar um dano moral para a mãe que deixar ou que constrange a mãe a fazê-lo. Isso sem contar até mesmo em reflexos criminais. Talvez um ato mais grave, como um constrangimento ilegal, um abuso de poder, porque é um ato de humanidade, é um ato de saúde, é um ato de liberalidade da mulher, dar o tônus da vida. Então não tem por que proibir e nós temos que ficar atentos a isso. O ideal é que não existisse leis, mas se as leis já que elas são necessárias, né? Já que são necessárias para mudar a conscientização, até porque as mães às vezes se sentem constrangidas por conta do universo e talvez sociologicamente nós temos um ambiente patriarcal em que dar de mamar em público é algo que teria uma condição sexual, quando na verdade é um ato meramente de vida mesmo. Na realidade, né, resumindo o que o doutor falou, o que a gente vê como amamentar no local público? Nada mais, nada menos é um ato de testemunho de amor. Essa mãe está mostrando o zelo, o cuidado que ela tem pelo filho dela. Então, e quando nós falamos que a mãe pode amamentar em qualquer lugar, onde ela esteja, que o bebê esteja precisando daquele momento de mamar no peito da mãe, é porque nós trabalhamos sobre livre demanda. O bebê, né, nós vamos trabalhar... Ele que define a hora dele, né? Ele é que diz a hora que tem que mamar. A mãe pode estar no ônibus, na escola, no shopping, no banco, no comércio, na praça, na igreja, não importa. O importante é que ela fique à vontade e que a sociedade apoie esse momento. Que nós temos que apoiar, né? Apoiar até porque nós estamos dando testemunho também, né, de valorização a essa criança, de valorização a essa mulher. Doutora Ivone, mas o fato de ter essas leis específicas já é um passo importante, não é mesmo? Com certeza, né? Não precisaria disso, né? A gente percebe que se eu estou mostrando que o aleitamento materno é um testemunho de amor em qualquer lugar que essa mãe queira amamentar seu filho e esse bebê precisa, por meio de livre demanda, né, mamar a hora que ele quiser, então seria o quê? Eu precisaria de lei? Não havia necessidade, né? A sociedade, então, nós precisamos sim sensibilizar, mobilizar a sociedade, né, e divulgar. A gente precisa da imprensa, nós precisamos, né, de toda essa divulgação para que a população entenda a importância que tem de dar o apoio a essa família. Bom, e no próximo bloco você vai saber como as campanhas ajudam a combater o preconceito e incentivar a amamentação. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, o tema é a naturalização da amamentação. Aqui no estúdio, eu recebo Ivone Amazonas, que participa da rede IBFAM, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, no Brasil, e coordena a rede no Amazonas. E também o advogado Luiz Eugênio Scarpino Júnior, mestre em Direitos Coletivos e Cidadania. Uma pesquisa realizada com mais de 13 mil mães e gestantes em 9 países mostra que no Brasil, 55% das mães considera perfeitamente natural a amamentação em público. Mas 21% delas dizem que é constrangedor. E foi para tentar mostrar que o que não é natural é constranger estas mulheres que um casal de fotógrafos saiu pela cidade de Brasília, ficando mães e filhos. O casal Irmina Valzac e Sávio Freire usou a câmera fotográfica contra o preconceito. Eles registraram mães amamentando seus bebês em espaços públicos da capital do país. Chamado de Mamaço no Espaço, o projeto quer sensibilizar pessoas e mostrar que a amamentação em público é normal e natural. Doutora Ivone, iniciativas como a desse casal de fotógrafos são muito importantes, não é mesmo? Fundamentais, né? Hoje nós temos, né, o grande mamaço, a hora do mamaço, que acontece justamente na Semana Mundial da Amamentação. É uma semana onde nós mobilizamos toda a sociedade para falar sobre a importância do aleitamento materno. E no dia 1º de agosto, a hora do mamaço acontece do norte ao sul. As mães se reúnem nesse dia, trocam experiências entre elas. As que tiveram dificuldade de amamentar, contam suas experiências. As que não tiveram, que tiveram facilidade, colocam para essas mães. E quer dizer, há assim uma conversa, um bate-papo muito importante nesse dia.
Doutora Scarpini, de que forma essa troca de informações entre as mães ajuda? A normalização das práticas como essa, que é uma prática de vida, ela tende a trazer isso como um ambiente bastante aprazível para que nós não tenhamos atos de constrangimento, que as pessoas não tenham necessidade de aprovar leis como essas que nós mencionamos anteriormente, que punem estabelecimentos, de maneira que, quanto mais natural for o processo entre mãe, filho e sociedade, menos a lei vai ter que atuar para coibir ou para para garantir a prática disso. Como isso sendo algo absolutamente natural, então a normalização através de práticas como essa tende a tornar a sociedade um tanto quanto mais livre de necessidade de... Nós temos legislações para isso, talvez tanto do ponto de vista de aleitamento no ambiente de trabalho, quanto constrangimentos, quanto a questão do próprio aleitamento em estabelecimentos prisionais. Porque quando isso é normal, nós não precisamos de lei para regulamentar isso. Justamente. E o que a gente reforça, né, nessa naturalização são os benefícios que a mãe, né, que o bebê vai ganhar. As vantagens que a mãe tem em amamentar. Os benefícios que o bebê tem ao mamar no peito. E a família, o que ela ganha se apoiar essa mãe e esse bebê a mamar. E a própria sociedade também, né? E a sociedade, o que ela ganha, né? A sociedade vai ganhar redução de mortalidade materno-infantil, né? Nós vamos ganhar redução do número de crianças internadas nos hospitais, nas maternidades. Vamos ter leitos livres para outras mães que querem ter seus bebês. O incentivo à amamentação, ela traz todo esse contexto, né? E essas vantagens que são fundamentais. A sociedade, no fundo, ganha com tudo isso. Bom, e a amamentação também é alvo de frequentes campanhas feitas pelo Ministério da Saúde, como forma de conscientizar mais e mais mulheres. Esse ano o foco foi a volta ao trabalho, algo que preocupou muito as mães. Dá uma olhadinha na campanha veiculada. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Doutor Scarpini, de que forma a mulher que volta ao trabalho é incentivada a continuar a amamentação? A lei prevê, por exemplo, que ela tem uma jornada menor? Na verdade, ela tem direito a 2 intervalos, nos primeiros 6 meses de vida da criança, para poder amamentar durante 30 minutos. Se tiver indicação médica, essa jornada pode se aumentar ou até mesmo o período dos 6 meses pode ser dilatado. Ainda assim, nós temos outras práticas, como em estabelecimentos que tenham mais de 30 mulheres. É obrigatório você que tenha um local apropriado para que as mães amamentem no seu próprio estabelecimento de trabalho. De maneira que a legislação trabalhista, ela tem toda uma disciplina específica para garantir também o direito da mãe trabalhadora à amamentação. Porque a mulher, cada vez mais, ela entrou no mercado de trabalho. E ela não deixa de ser mãe, é necessário que ela seja mãe até para a continuidade da nossa vida. De forma que nós temos que coadunar esses valores do trabalho e da necessidade de cuidar da família, e o direito do trabalho ele vem andando bem. Não obstante, a amamentação significa que a mãe, a criança vai ficar menos doente, e menos doente a mãe vai aparecer mais no trabalho, menos ao trabalho, né? Talvez tenha mais produtividade, tenha mais tranquilidade, de maneira que empresas que incentivem a prática de amamentação em seu ambiente de trabalho podem ter a perspectiva de um crescimento, inclusive do ponto de vista econômico. Claro. Agora, doutora Ivone, qual é a orientação quando não existe um espaço para creche? Quando, por exemplo, a instituição é menor, não tem 30 mulheres funcionárias? Elas têm esses dois intervalos, né, de 30 minutos, que ela pode fazer o quê? Ela pode negociar com o seu patrão chegar uma hora mais tarde ou sair uma hora mais cedo, né? Outra orientação é que a empresa tenha uma sala de apoio à amamentação, justamente para ela poder, né, depois do 6º mês, ela possa ordenhar, extrair manualmente esse leite, armazenar esse leite nessa sala de apoio, onde vai ter um refrigerador que conserve esse leite, para ela poder levar para casa para o bebezinho dela. Bom, e toda semana a nossa equipe vai às ruas para saber a opinião das pessoas sobre o tema a ser debatido aqui. Mas dessa vez nós fomos buscar um local onde todo mundo que está lá tem alguma coisa a dizer sobre a amamentação. A creche que o Supremo Tribunal Federal oferece para as mães que voltaram a trabalhar e que têm o privilégio de poder manter os bebês bem pertinho e amamentá-los sem preconceito.
Nós dois somos privilegiados de ter essa oportunidade de poder continuar convivendo diariamente, assim, no momento que eu estou trabalhando, que eu posso descer, ficar com ele, amamentar. A amamentação é um momento de entrega, de conexão, né, entre mãe e filho. Na minha cabeça não existe isso de não poder, de proibir, sabe? Assim, é natural. As pessoas olham, às vezes, com uma discriminação porque você está com o peito, às vezes, para fora, né? Mas a gente tem que tentar fazer com que isso seja um processo natural e que as pessoas entendam. Não chega a me abalar, porque eu acho que o mais importante é a amamentação mesmo, então não... Mas sempre tem aquelas pessoas que acham que a amamentação deveria ser trancada, deveria ser em casa, deveria ser uma lei federal, para que as mães não se sentissem acuadas mesmo pela atitude de certas pessoas. Como é que alguém pode ver como não natural o ato de amamentar? O aleitamento materno. Não sei como é que se vê como não natural. É o ato mais natural e de amor que você pode dar para o seu filho. Doutora Ivone, o que leva a essa discriminação, a esse preconceito contra as mães a amamentarem em público? Não é uma ironia? Um país onde muitas mulheres desfilam praticamente nuas no carnaval? Tem preconceito contra a amamentação em público? A sociedade ela precisa entender esse processo da amamentação como um ato natural, um ato de amor, né? E por isso nós precisamos incentivar, estimular a sociedade a entender o processo natural e ver que a criança e a mãe é um direito que assiste a elas. E nós, enquanto sociedade, precisamos apoiá-la. Doutora Scarpini, tem um tipo de situação que vai além do preconceito. Muitas mulheres sofrem assédio sexual ao expor o seio para amamentar o filho. O que fazer em casos assim? Bom, se for um ato absolutamente com violência ou que possa ser, com constrangimento, passe de um mero admoestação, mas que tem um ato de violência física ou verbal mesmo, isso pode ser, a mulher pode se dirigir à delegacia de polícia e lavar um boletim de ocorrência contra esse infrator do ponto de vista criminal. Isso sem contar com relação à responsabilização civil do próprio estabelecimento que isso acontece, do funcionário, de quem quer que seja, que constranja que a mulher faça aquilo que a natureza concebe. Então, de maneira que a legislação, tanto do ponto de vista civil quanto criminal, ela pode estabelecer medidas punitivas para quem desnaturalizar um processo que é tão natural. Então, para encerrar, eu gostaria de saber rapidamente de vocês o que pode ser feito, o que precisa ser feito para que esse ato seja realmente natural. Doutora Ivone. Bom, nós precisamos, né, estar juntos nesse processo, os profissionais de saúde, a justiça, que bom, né? Justiça, saúde, educação, né, a sociedade, todos têm que estar envolvidos, né? Justamente por quê? Porque, como falei, essa família, ela precisa do apoio da sociedade. E para que esse ato se concretize realmente, nós precisamos do apoio de todos. Principalmente da família, dos profissionais de saúde, da justiça, né? Sempre digo, se o profissional de saúde, a família e a sociedade não apoiar a amamentação, não apoiar essa mulher a amamentar, essa amamentação não vai acontecer. Então, por isso, nós precisamos estar juntos para que a amamentação aconteça livre, natural e bela, como tem que ser. E para o senhor, doutor Luiz? Como um ato natural da mulher, da criança, da sociedade, isso as pessoas têm que cada vez mais reivindicar, participar de protestos, de atos públicos, porque isso demanda a construção da cidadania. A cidadania não se constrói apenas com leis no papel, como a nossa própria Constituição já assegura, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei de Execuções Penais, e aí vai afora. Precisamos de atos concretos em que nós, cidadãos, exijamos das autoridades, o Ministério Público, nós, independentemente de se participarmos ou não de algum movimento, temos que dar o nosso ato, nossa colaboração para que cada vez mais o ato de vida ele possa existir de maneira absolutamente natural e normal na sociedade, porque só assim o direito à saúde da criança, ao desenvolvimento da cidadania, da dignidade da pessoa humana, que é o primeiro preceito que está na Constituição Federal, ele seja assegurado. E o artigo 5º está chegando ao final. Doutor Scarpini, doutora Ivone, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio e eu agradeço também pela sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br e se quiser pode enviar uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.